Pois bem, então novamente, boa noite para todos. Hoje, dia 10 de abril do ano de 2019, mais uma vez nos reunimos para estudar as cartas de Paulo. Sejam todos bem-vindos, amigos da rede Amigo Espírita. Eu peço a vocês que me dêem um retorno com relação ao áudio, se está chegando com qualidade para vocês. Hoje nós estamos com um pouquinho de problema de áudio e vídeo, mas semana que vem eu prometo que tudo vai estar a contento. Pois bem, o tema de hoje, poder dos sinais e prodígios. Nós vamos retomar o estudo das cartas de Paulo. Nós estamos estudando o capítulo 15, carta endereçada aos Romanos. Nós trabalhamos nas últimas semanas do versículo 14 ao versículo 18. E se vocês me permitem, eu vou colocar na tela para que a gente possa fazer a leitura em conjunto. Combinado? Pois bem, vamos lá. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós mesmos, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores, até Ilírico, tendo pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não o ouviram entenderão. E aqui nós vamos ficar. O nosso trabalho, portanto, de hoje, a partir do versículo 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Observemos que texto extraordinário. Paulo de Tarso vem nos exaltar quanto à tarefa que lhe foi designada, pregar o Evangelho para os gentios. À medida em que nós vamos estudando a vida e a obra de Paulo de Tarso, nós vamos encontrar exemplos extraordinários no que remontam à transformação de um homem
pela sua fé e pelo conhecimento que foi adquirindo diante de uma nova realidade. A realidade que transcendia os seus conhecimentos, a sua vida até então estabelecida na terra. Se tornou cego pelo fanatismo e Jesus se fez presente em sua vida, por misericórdia. E ele atendeu o chamamento e começou então uma verdadeira batalha entre o homem que ficara e aquele que estava nascendo. A conversão de Paulo é um dos símbolos mais extraordinários do cristianismo. E tem tudo a ver com os desafios que vamos travando na nossa grande marcha ascensional. Domar as más tendências, transformar as imperfeições em virtudes, adquirindo conhecimento e qualificando, assim, as ações a cada experiência adquirida. Pois bem, Paulo de Tarso, nesta carta, que é endereçada aos cristãos que passavam por grandes provações, ele dá exemplos de abnegação, de resiliência, de entendimento, de entrega, de esforço. E é muito interessante porque ele apresenta um grau de humildade extremamente importante a definir que em todo o aprendizado é necessário movimentar a humildade e a coragem. Humildade para compreender o campo de ação, limites e possibilidades. Esse é um dos ensinamentos que tem nos visitado ultimamente. E a coragem para operar tanto no plano da resignação, que é o consentimento da razão, como da obediência, no seu sentido de adocicar o coração. Portanto, trabalhando razão e sentimento nos verdadeiros ajustes. Nesse versículo 19, ele falando sobre o trabalho que ele tinha que realizar e convidando os cristãos para também fazê-lo, levar a mensagem do Evangelho para os gentios, as outras gentes, que não tinham a base que os judeus possuíam, os ensinamentos, a cultura, a religião, no que remonta ao Deus único, a importância da família, o culto à fraternidade, embora ainda num mundo extremamente atrasado. Paulo percebe que os cristãos estavam fechados, enquistados, na condição que eles adquiriram, em nível de conhecimento ou de estabelecimento de uma cultura preconceituosa, percebendo ainda que um dos caracteres que definiam a raça judaica naqueles momentos era de um profundo orgulho que criava impedimentos para o acesso a novas bases, aos novos ensinos. Pois bem, então Paulo de Tarso vai falar sobre a importância dessa jornada, da vivência do Evangelho, junto daqueles que não tinham conhecimento e que estavam sedentos de ensinamentos, de aconchego, de consolo, para que suas vidas se tornassem mais pródigas de bênçãos. Porque Deus é o Pai de todos, e não apenas de judeus. Deus é Deus dos gentios também. Paulo compreende essa mensagem de Jesus, que foi legada pelos seus próprios exemplos, mas também inspirando os cristãos daqueles tempos
a operacionalizar nessas bases, uma vez que os judeus se tornam cúmplice de uma perseguição ou protagonista de um movimento que insistia em permanecer na retaguarda, fechando portas para as novidades que o Evangelho ensejava, como nos convida até hoje. Pois bem, então no versículo 18, Paulo está nos falando: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ele está dizendo, vamos trabalhar com os exemplos, com a atuação do Cristo em mim. Porque, agindo assim, opera-se com autoridade. E é muito importante esse movimento que caracteriza a gratidão. Então, o Cristo atendeu e ele se sente, então, compromissado a repartir o pão desta bondade que o alimentou e esclareceu e mostrou que existe um caminho ainda muito importante a ser seguido. Então, não ousaria dizer coisa alguma que o Cristo por mim não tenha feito. Ele está falando de compreensão também, ele está falando de fidelidade, ele está falando efetivamente de pôr em prática com resiliência o que efetivamente ele estava ali compreendendo pelos próprios movimentos internos. Olha que beleza. Isso para nós tem um valor inestimável, extraordinário. Por quê, gente? Olha que coisa importante. Colocar para fora o sentimento do bem. E nesse movimento, ele vai se tornar obediente à causa dos gentios, por palavras e por obras. E vale ainda, no versículo 19, ressaltar o poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, quer dizer, os pontos mais distantes, tenho pregado o Evangelho de Jesus. Então ele está falando de poder. Poder de sinais. Quais sinais? A vida é pródiga de sinais. Mas prodígios. Ele está falando de fenômeno? Ele está falando de questões sobrenaturais? Ou ele está falando das revelações que se materializam para chamar a atenção da humanidade, no que remonta à sua destinação espiritual? E quando nós citamos esse versículo 19, sinais e prodígios, esta noite, quando preparávamos o estudo, nos foi orientado que trabalhasse com vocês o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E eu vou pedir desculpas, porque hoje eu fiquei tão envolvido com as questões técnicas da transmissão que não tive tempo de preparar com mais acuidade a parte do conteúdo. Mas vamos embora, vamos para frente. No capítulo 6 de Lucas, nós vamos encontrar uma passagem que fala um pouco destes sinais e destes prodígios. É a intitulada passagem da eleição dos 12, que também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, de 1 a 4, como de Marcos, de 3, 13 a 19. Mas aqui nós vamos pegar um trechinho de Lucas, porque a cadência desse texto aqui encaixa melhor para a nossa abordagem sobre os sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Vamos embora. O texto diz assim, versículo 12. E aconteceu que,
naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Eu vou ler o texto todo, depois a gente tenta voltar pensando algumas notas aqui que possam nos orientar. Vamos embora. Então passou a noite em oração a Deus. Quem? Jesus. E quando já era dia, pela manhã, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Pois bem, continuando, ou melhor, me permita, o tempo hoje está tranquilo. Vamos voltar aqui fazendo um breve miudinho. E aconteceu que naqueles dias é um momento aferidor. Isso fica claro para nós nos textos. Hoje, entabulávamos uma discussão com um amigo, muito profícua, nos ajudou bastante, no que remonta a um texto que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese. Algumas abordagens de Allan Kardec quando fala dos tempos que estamos vivendo. E a gente estava discutindo exatamente a questão de tradução. Então, na tradução que se tornou a mais conhecida, vinda pelo Guilhom Rebelo da FEB, ele trata esse assunto assim: aproxima-se o tempo da transformação. Enquanto, numa tradução, fazendo uma transliteração do francês, o certo não é traduzir como aproxima-se o tempo, porque não foi essa a ideia, porque aproxima-se o tempo significa que esse tempo ainda não chegou. Kardec deixou literalmente dito: são chegados os tempos. É bem diferente, em que haverá uma renovação da sociedade. Chegados são os tempos. Esse texto se refere ao século XIX, o que inclusive caracteriza um momento extremamente importante que perdura até os dias de hoje e nós não sabemos exatamente quando que vai haver vamos dizer assim, uma mudança em todo o contexto que nós já estamos inseridos, de uma grande avalanche, conturbação social, aonde estamos todos tendo a oportunidade de fazer uma verificação dos nossos valores no que remonta ao futuro que nós vamos caminhando em busca da confirmação e da nossa evolução. E com isso, eu faço ainda um pequeno comentário, chamando a atenção para os nobres amigos a estudarem os textos, inclusive comparando as traduções. Porque uma tradução feita, que não é simples esse trabalho, mas feita com uma visão heteronômica, se torna bem diferente do que realmente a doutrina espírita propõe como um processo educativo de autonomia moral, autonomia crítica. Então, nós no movimento espírita estamos vendo, dentro do movimento e fora do movimento, mas chamando a atenção, principalmente dentro do movimento espírita, algumas correntes que fazem um certo barulho, embora tenham prazo de validade, que projetam uma reflexão no campo místico, escatológico, finalístico, fomentando dúvidas, medo, ao invés de trabalhar a doutrina
como uma proposta que Kardec nos legou, que tem um símbolo belíssimo dado pelos benfeitores espirituais, de ser a doutrina uma alavanca que auxilia, que secunda o processo das transformações da sociedade. Este é o papel do Espiritismo. Então não é o Espiritismo que vai promover a mudança dos tempos. Os tempos são chegados para a renovação. Não será o Espiritismo que vai fomentar essa transformação. O Espiritismo se torna um recurso fantástico para auxiliar a humanidade nesse processo de transformação. Portanto, voltando ao texto, naqueles dias, se o assunto é o Evangelho, a Boa Nova, a Bíblia no seu sentido de livros didáticos que, para serem estudados, nós não podemos ou não deveríamos ficar preso ao literalismo, né? A letra, porque a gente aprende com os próprios discípulos, como Pedro, quando coloca para nós que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro A Gênese, fala para nós que nesse momento de transformação da sociedade, que começou lá atrás, e nós podemos dizer que foi inclusive preparado durante muitos séculos, dentro de um movimento que alterou as bases da sociedade, em todos os níveis, mas no século XIX atinge-se um momento especial para começar as grandes alterações. Então observemos, 1857 é uma data simbólica. Essa data simbólica fala para nós de um momento em que a humanidade teria a chave, os recursos para compreender os sinais da vida. Isto nós estamos nos referindo dentro de um contexto histórico planetário. Porém, esse horário, esse tempo, está dentro de ciclos das individualidades. Então, simbolicamente ou metaforicamente, podemos dizer que já existem espíritos que estão em processo bem à frente, a caminho da regeneração. Vamos dar um exemplo? Francisco Cândido Xavier foi um homem, foi um espírito que, em função das disciplinas, das necessidades que ele precisou de abraçar, ele se tornou um grande exemplo a mostrar quanto é bom e possível ter um foco direcionando os projetos da encarnação. Um exemplo. E nós saímos do Espiritismo e vamos encontrar outros exemplos nesse período, se nós quisermos situar apenas no século XX. Nós podemos fazer uma lista. Mas os espíritas querem dizer que o Chico Xavier é o maior médium de todos os tempos, é o maior brasileiro de todas as eras. O Chico Xavier... Isto é o culto à exaltação ao mito, que tem o seu valor, porque crença não se discute, não é? Mas, doutrinariamente, está desautorizado pelas obras básicas. Basta estudar, basta prestar atenção. O que, em momento algum, nós nos apoiamos para fazer uma alusão desrespeitosa. Pelo contrário, somos estudiosos. Pelo contrário, somos biógrafos. Estamos trabalhando no intuito de valorizar a obra e os exemplos desta alma boníssima. Então vamos verificando, dentro desse conjunto de reflexões, que naqueles dias Jesus sobe ao monte para orar, buscando elevação, reflexão,
alteração vibracional, não que ele precisasse, mas ele deixa para nós como um grande exemplo sobre o papel, inclusive, da oração, o intercâmbio com as frentes, com as forças, com as dimensões mais elevadas. E quando já era dia, quer dizer, depois de todo o movimento de análise, ele vem para operacionalizar no dia. E aí ele vai chamar os discípulos. E ele escolhe 12, a definir que essa seleção ela está acontecendo naqueles dias. Então, cada um que está vivendo esse momento de oportunidades, nós vamos passando por um processo de seleção de valores. E aí o texto vem apresentar a questão dos nomes dos discípulos, a representar os arquétipos, os valores que vão ser trabalhados, porque Jesus já está num campo, num plano de realizações efetivas, extraordinárias. Então ele sai para operar com aqueles recursos, com aqueles elementos que estão em fase de progresso. Por isso é que ele escolhe. E essa seleção ela é íntima e nós realizamos o tempo todo. Mas o tempo não permite nos delongarmos. Então no versículo 17 o texto continua dizendo, e depois que ele seleciona todos, inclusive o texto define que Judas foi o último, e o texto aplica a palavra traidor para ele, opositor, ou aquele movimento que caracteriza a insistência ou a resistência ao novo, não é? Procurando se manter diante dos padrões da retaguarda. E aí, vamos dizer assim, o cotejo está fomentado, formado. O laboratório já está com todos os recursos necessários para começar as experiências. E aí vem o texto no versículo 17 e diz assim: e descendo com eles, Jesus e os discípulos, parou num lugar plano. Olha que interessante. Ele vai parar num lugar plano. O lugar plano dá uma ideia de nivelamento, de ajustes. E também um grande número de seus discípulos. Quer dizer, discípulos dos discípulos. Então vem aqui uma questão de escala. E continua dizendo, e grande multidão de povo de toda a Judéia. Se é multidão de povo de toda a Judéia, caracteriza um povo específico, um povo que tinha sua própria cultura. Olha que beleza tudo isso aqui para nós. Pois bem, e a cultura era judaica, ou seja, era um terreno que ele podia trabalhar os valores do evangelho, porque ali tinha uma base bem formada para isso. E a Judéia não significa aqui no contexto que é apenas para judeus. Porque na Judéia tinha gentios também. Então, a definir que o trabalho ele não tem, ele é plural, ele é inclusivo. São duas palavras muito utilizadas aí na atualidade. De toda a Judéia e de Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém em tese representa aqueles elementos da casa mental que estão mais, vamos dizer assim, desenvolvidos, mais preparados. E da costa marítima de Tiro e de Sidom. Então, quando fala de costa marítima, naturalmente nós vamos lembrar que na costa, né, nós vamos ter aquelas fases de transição, aonde o indivíduo sai de uma região e pelo mar ele vai aportar numa outra região, a definir como a vida é dinâmica. Isso é muito interessante. Aí o versículo continua dizendo agora no 18, os quais tinham vindo para ouvir.
e serem curados de suas enfermidades, como também atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então saía dele virtudes e curava a todos. Então, como eu disse, para trazer esse texto, quando Paulo fala de sinais e prodígios, observemos que aqui nós temos todo um movimento que define a chegada da misericórdia na nossa vida. O tempo todo Deus envia os recursos, pessoas, mestres, educadores, médicos, psicólogos, amigos. Jesus simboliza todo esse movimento. E aí, diante da misericórdia, somos atendidos e convidados para sair para trabalhar. E ao sair para o trabalho, naturalmente, nós vamos desenvolver então os aspectos necessários. Transformar vícios em ações pródigas. As imperfeições em virtudes. E contando sempre com os elementos das pessoas, os amigos, a definir que é na sociedade é que nós vamos fixar os caracteres. Então, quando ele reúne discípulos, aqui fala sobre afinidades também. Porque nos grupos temos a oportunidade de fortalecer os laços através do movimento da fraternidade. E assim a vida vai te chamar para pôr em prática. Um momento de evangelho, daqui a pouco o Senhor vai te dizer, e agora? Vamos sair da escola para ir para a oficina? Não é? Do templo para a realidade cotidiana? Pois bem, e esse movimento inclusivo de aproximação com todos aqueles que estão em situações das mais diversas, também apresenta para nós a troca de experiências. O lar representa este movimento, como a sociedade, os grupos, enfim. E nesse contexto aparecem os doentes, aqueles que estão suplicando aquela misericórdia que foi a expressão de Deus em nossas vidas num outro tempo. Então, acolhidos, alimentados, acobertados, incentivados, cuidados. Depois, nos fizemos discípulos, aprendizes daqueles que nos socorreram. Convivemos em grupos, estabelecemos planos, trabalho, atividades importantes. E aí, nós vamos para onde? Para um contexto de ampliação de tarefas. Então, grande povo, multidão, os enfermos, na verdade, é o convite para que a gente saia daquela condição de espectadores, de expectantes, ou de atendidos, ou de assistidos, para o movimento de assistentes, de terapeutas, de operários, de fomentadores de uma vida melhor. Trabalhando assim, vamos nos renovando, vamos crescendo, evoluindo e vamos também contribuindo para um mundo melhor. Sinais e prodígios. Então, enquanto muitos ficam presos, e é natural, é compreensível, aos fenômenos, ao que é sobrenatural, né? Ao que encanta, ao que causa aquela onda mística,
a doutrina espírita faz um convite para que a gente não fique em piscinas de águas rasas, para que a gente mergulhe com mais profundidade. E é um mergulho em profundidade e desenvolvendo a amplitude, a capacidade de, vamos dizer assim, de ampliar os conceitos, o conhecimento. E, naturalmente, os trabalhos vão se agigantando. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Essas últimas semanas, a gente tem falado tanto do Chico Xavier, e hoje eu ainda insisto em convidá-los para uma reflexão. Porque a gente observa que existem propagadores que estão contribuindo para fomentar histórias. Estamos construindo conhecimento. Então, o conhecimento dessa era, ele vai ser apreciado posteriormente. Então, enquanto muitos ficam presos nos fenômenos mediúnicos do Chico, ou de outros médiuns, como algo de extraordinário e que fala, que prova a existência de Deus, ou que materializa o mundo espiritual no contexto do nosso cotidiano, o trabalho com o Evangelho é um pouco diferente. Porque, na verdade, nós não queremos abandonar o mundo. Nós queremos vencer o mundo. E o mundo que nos referimos é o mundo íntimo, que vai repercutir no progresso do mundo externo. Certinho? Então, nós só vamos promover a mudança quando eu passar a focar o meu crescimento. Então, quando estou diante de médiuns com potenciais assim, com aptidões bem desenvolvidas, que nós possamos observar e tirar conteúdos que revelam os nossos limites. Seja no campo moral ou espiritual. E assim percebendo, nós temos que nos movimentar para ampliar a sensibilidade pessoal. Desenvolver aptidões. Nos capacitar para sermos intermediários das forças superiores. Então, com isso, os sinais e prodígios que antes me acalentaram, me despertaram, me motivaram, agora, estudar as cartas de Paulo, às quartas-feiras, ou no momento em que você está estudando em casa, porque a dica é essa, você aprende correndo atrás, se preparando, investindo. Então, livros que nós temos em prateleiras não são para mostrar que somos intelectuais. Não. Livros que estão expostos aqui são consultados permanentemente, porque eles são recursos para que nós possamos refletir sobre a nossa necessidade. Então, sinais e prodígios com Jesus, com Kardec, hoje, na verdade, são sinais e prodígios na nossa própria intimidade, que, inspirados por Jesus e pelos benfeitores espirituais, os sinais precisam decodificação, enigmas, esclarecimentos, prodígios. Os prodígios é o potencial do espírito que precisa ser descoberto e prodigalizar uma vida melhor. O nosso tempo é curto. O estudo das cartas de Paulo passa numa velocidade incrível. Então eu gostaria de reservar esses momentos finais para trazer o nosso benfeitor Emmanuel, educador, amigo,
paciente, benevolente, indulgente, e que desconsidera muitas das nossas infantilidades. E como um bom professor, ele insiste. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição de número 70, intitulada Poderes Ocultos, vamos refletir com ele. Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco de Paula Cândido, ou conhecido, ou com o segundo nome adotado, Francisco Cândido Xavier. O presente da noite diz assim: o benfeitor escolhe Marcos 6,56. E onde quer que ele entrava, fosse nos cuidados, ou melhor, nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos, nas praças lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Não raro, surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constitui belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda que o mestre divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Desconhecidos, hein? Prestemos atenção na palavra. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje e amanhã. Emmanuel diz que é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça. É compreensível. Então significa que é possível estudar e enriquecer. E aqui o assunto é de energias espirituais. Só que é necessário
que verifiquemos que antes de pensar na aquisição, no enriquecimento para consigo mesmo, é necessário verificar que é necessário a permanência do bem dos outros. Porque, distribuindo no caminho da vida, o trabalho junto ao ser que está do seu lado, ao seu irmão, o fruto, a essência, o resultado desse trabalho, será a voz que falará por nós, ao Pai, aos homens. Aí o Emmanuel dá uma dica: hoje ou amanhã. Ele podia dizer hoje e amanhã. Por que ele fala hoje ou amanhã? Lembrando que nós podemos eternizar cada feito, cada sentimento, cada pensamento. O futuro não é mais como era antigamente, fala o poeta. O futuro não é mais o que era antigamente. O futuro se renova pelas nossas ações, pelo nosso investimento, pela nossa expectativa, pelos nossos sonhos do aqui e agora. Que possamos valorizar as oportunidades, valorizar as pessoas, valorizar cada convite. Nos tempos de informática, hoje nós temos duas palavras importantes: arquivar ou deletar. Esse convite, ele é permanente. Arquivar ou deletar. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade possa nos envolver sempre, para que nós, juntos, nestas vibrações de amizade, de respeito, de trabalho, possamos contribuir para um mundo melhor. O Espiritismo não é uma doutrina de doutores distantes da oficina. O Espiritismo é um convite ao estudo e ao trabalho permanente em sociedade. E a nossa luta é contra o egoísmo e contra o orgulho. Então, espíritas, vocês, todos nós que estamos formando a consciência para o futuro, estamos formando a opinião, fica um convite que nós temos recebido dos espíritos, e eu gostaria de, neste final, enaltecer a figura do codificador, do professor, do educador Allan Kardec. Quando em várias reflexões, ele sempre deixou claro que o estudo do Espiritismo é uma tarefa que devemos levar à conta de muita responsabilidade e seriedade. E um estudo sério, afirma Kardec, ele se caracteriza pela continuidade que se lhe dá. Então, nós estamos o tempo todo estudando. O tempo todo. Ontem, eu cheguei do trabalho que foi realizado na FEAC, na casa de Kardec, ontem, dentre atividades do passe, do atendimento fraterno, do convívio com os amigos em tarefa, ainda tivemos a oportunidade de um estudo muito rico com Paulo Pina, falando sobre a parasitose mental, e eu os convido para assistir, está disponibilizado na rede e também no site da FEAC. E quando nós chegamos em casa, participamos dos eventos familiares, conversamos, nos alimentamos, nos preparamos, mais tarde fomos repousar. E quando me recostei, fiz a minha prece, lembrei
de muitas coisas que tinham acontecido, fiz uma análise breve, o chamado exame de consciência, onde nós percebemos uma possibilidade de erro, os acertos sempre são muito menores, mas enfim. E aí, naquele momento, eu resolvi abrir o Evangelho. E quando abri por acaso, caiu nessa passagem de Lucas. Aí eu comecei a ler. E naquele momento, um dos coordenadores que tem a paciência e o carinho de nos acompanhar, se apresentou na minha visão psíquica e disse assim: meu filho, quem sabe nós não poderíamos usar esse texto amanhã para, junto com os companheiros que estudam com tanto carinho, com tanta persistência, né, com disciplina, as cartas de Paulo. E aí, eu fui, naturalmente, abrir o texto que nós estamos refletindo de uma forma muito humilde e despretensiosa nessa noite. E aí eu entendi o porquê que aquele texto tinha a ver com o trabalho de hoje. E ao tecer algumas reflexões, eu fiz uma pergunta. Mas está de bom tamanho encaixar então os dois textos? Ele disse: ao meu ver, é muito justo. Mas eu sugiro ainda que você abra esse livro do Emmanuel, que está ao seu lado. E eu fui e abri. Caminho, Verdade e Vida. E caiu nessa lição que eu acabei de ler, de refletir com vocês. Eu estou contando isso apenas com o intuito de dizer que a mediunidade, ela é uma ferramenta que pode se tornar um benefício muito importante para que a gente possa tirar conclusões que nos auxiliem no estudo, no conhecimento e, acima de tudo, na nossa transformação moral. Os espíritos não esperam, não exigem, não esperam ansiosos, não exigem uma cota maior do que nós podemos dar. Então, sejamos humildes. Sensibilidade é o que Jesus nos conclama a desenvolver. Nós falamos que ele representa a lei do amor. E que ele não veio mudar a lei. Não é isso? Que ele veio trazer um novo mandamento. E o novo mandamento é que a gente pudesse nos amar uns aos outros. E compreender nele o mestre. E ele diz assim: todos os ensinamentos que a humanidade já recebeu são justos. Precisam de ser interpretados. Mas, em outras palavras, ele quis dizer, mas para isso nós precisamos de sensibilidade. Nós precisamos de amor. Nós precisamos de carinho. Então, não tenha vergonha de amar. Não tenha preconceito em sentir. Sinta. Sinta a vida. Reflita sobre a vida. Mas não tenha vergonha de ser feliz. Que o dever retamente cumprido, as responsabilidades que nós vamos abraçando, que elas possam nos ajudar. Diminuindo um pouco mais as nossas aflições, os nossos temores, os nossos medos, as nossas angústias, e que a gente vá, como um bom soldado, mesmo com o uniforme sujo pela batalha, que a gente possa continuar ali sabendo que chegará um tempo que tudo vai se encerrar e que a gente vai poder voltar para casa e rever aqueles corações que amamos, que são as almas afins, os familiares espirituais que estão na terra ou no espaço, que aguardam a vitória do bom combate. O bom combate que Paulo de Tarso, com tanto carinho, com tanta bondade, tem nos incentivado como um dos representantes de Jesus
na terra e no espaço. Agradecemos a toda a espiritualidade que se fez presente a nos inspirar, a engrinaldar o nosso ambiente com o magnetismo que sugeriu para nós reflexões assim bem tranquilas, como também aqueles que viajaram no seu sentido do deslocamento mental, né? E foram para os seus lares e ajudaram cada um aí a tirar algumas conclusões, né, na inspiração, como também aproveitaram o ambiente para dar um passe na criancinha, na mamãe, no cônjuge querido, nessa companheira que te ajuda aí todo dia, e também dos adversários, que muitas vezes estão conosco e nós não os vemos, porque eles estão no mundo espiritual, ou aqueles que nos perseguem gratuitamente no dia a dia. O momento de prece, o momento do Evangelho, a luz do Espiritismo, ele tem um poder de transformar pedras em pães e fazer, em meio aos espinhos, as mais belas flores, que exalam o perfume da paz. Que a paz seja com todos nós. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, mais uma vez. Muito obrigado. E além das despedidas, eu dou só um recadinho. Pesquisem, porque vocês já vão encontrar notícias sobre o mais novo livro biográfico, uma contribuição singela, A Memória da Família de Francisco Cândido Xavier. Essa alma querida que veio nos mostrar o tanto que é bom fazer o bem. Vocês poderão adquirir essa obra porque ela já está sendo distribuída no Brasil inteiro. E nós tivemos a honra de, pela segunda vez, oferecer um contributo, então, para a história do Espiritismo, para aqueles que se interessam no estudo, que também se encantam com as belas histórias, e também, queridos amigos, e talvez de uma forma muito objetiva, oferecendo material para o grande futuro, porque pode ser material que nós mesmos vamos ter oportunidade de acessar amanhã. Valeu, boa noite para todos. Muito obrigado, de coração. Valeu. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união e interação.